bom dia a todas. Todos bem-vindas. Retorno à nossa live para lermos a Bíblia. Bom dia, Geisane. Seja bem-vinda. Bom dia, Lurdinha. Maria Marques. Bom dia. Que bom ter vocês aqui. Me anima a ler. Todos bem-vindas. Já lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. E hoje a pretensão é ler o 3, o 4 e o 5, que vai falar sobre a queda da humanidade, sobre o início do pecado. Nós lemos o 1 e o 2 que falou sobre a criação de todas as coisas. Está no vídeo 100, na live 100. E na live 101 vamos falar sobre a queda. E porque do capítulo 6 ao capítulo 9 vai tratar sobre o dilúvio. E aí vão fazer uma live só. Aí as outras, como são vários capítulos para tratar de uma história, como por exemplo a história de Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 25, aí esse a gente precisa dividir pelo menos em 3 lives. E aí do 27 ao 36, que é a história de Isaú e Jacó, esse também precisamos dividir. E a história de José também, uma história mais longa, também precisa ser dividida. Então, pensando por esse lado, é que eu creio que fica melhor a gente fazer a leitura de 3 capítulos hoje, certo, pessoal? Então vamos iniciar nossa leitura, vamos colocar nossa live na presença do Senhor, pedir para Ele conduzir tudo, que Ele nos dê a persistência, nos dê a coragem, nos dê sede e fome de buscar a palavra do Senhor, de estar aqui pela manhã lendo e buscando a aproximação do Pai, que é o nosso Criador. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, Pai, para conhecermos mais a Tua palavra. Obrigado pela existência da Bíblia Sagrada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos colocado o desejo de buscar a Tua palavra, Pai, o conhecimento da Tua palavra por meio da Bíblia Sagrada, Pai. Nós Te pedimos sabedoria divina, Pai, sabedoria dos altos céus, para que a gente leia e entenda tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia de vida. Glória a Deus por mais esse dia de leitura. E vamos nós à leitura, tentando acompanhar por aqui para ver se não fica esticando tanto assim, para ver. Vamos nós. Férias, pessoas querem dormir mais um pouco. Então lemos, né, o capítulo 1, onde falou a criação, onde a Bíblia, Moisés, que foi o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresentou Deus como Criador soberano de todas as coisas. Vimos aqui que por meio da palavra, que a palavra é Jesus, Ele criou todas as coisas. E Deus, como Criador, Ele lançou a palavra, que a palavra é Jesus, e o Espírito Santo trouxe tudo à existência. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tornou-se a Trindade. E essa Trindade criou o homem, que nós vimos que todas as outras coisas Deus criou somente direcionando a palavra. Quando falou para criar o homem, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Ele criou o homem espírito. E depois nós vimos lá na frente, no 6º dia, que Ele modelou o homem do pó da terra. Então vimos tudo isso e vimos que tudo que Deus criou foi bom. E vamos agora para o capítulo 3. Capítulo 3, a queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ela já começou aqui, a serpente, questionando, implantando ali uma dúvida no coração da mulher. Ao que declarou a mulher, a serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morras. A serpente então alegou à mulher, com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão
E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé, Deus, determinou à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás do calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Eu vou ler logo todo o versículo, depois a gente volta fazendo algum comentário. Em meio à agonia, darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez o Senhor Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou o Senhor Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Aqui, esse capítulo mostra a primeira desobediência, mostra o início do pecado, mostra o começo de tudo, o começo de todas as dores, de todas as coisas ruins que a gente passa.
começa aqui nesse capítulo. A partir do momento que o ser humano, criado por Deus, decidiu usar o poder que Deus lhe deu. Deus deu poder para o homem para fazer de tudo. Entregou a ele, formou aqui atrás no capítulo 1, verso 26. Então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes. E aí ele vai falando o que o homem, o propósito do homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não foi pouca coisa. Deus criou o homem com uma capacidade enorme para fazer praticamente tudo nessa terra. E disse a ele, domine sobre todas as coisas da terra. E aí ele deu o poder para o homem, poder de escolha. E a gente observa aqui que a única observação que o Senhor deixou para o homem é para não tocar naquela árvore. E ele não falou só para a mulher, ele falou para a mulher e para o homem. Para não tocar naquela árvore, não comer daquele fruto. E foi justamente aí que o homem foi. Diante de todas as coisas grandiosas que o Senhor deixou para ele, ele foi tocar naquele único ponto que o Senhor falou para não fazer. E aí é justamente isso que a gente mais faz. Quando a gente, principalmente quando estamos em companhias erradas. Quando a gente, muitas das vezes a gente até pensa em fazer alguma coisa de errado. Você está num lugar diferente e aí tem alguém ali contigo e você vê alguma coisa ali de errado, você pensa em fazer, você fala, não posso fazer isso. Mas quando você tem uma companhia ali que te leva para o lado errado, ela vai te motivar. Ela vai mostrar o outro lado. Coisas positivas para você fortalecendo a sua vontade de fazer aquilo que é errado. É o que aconteceu com Eva. Eva estava na companhia errada, que era da serpente. E ela deixou de dar ouvido para Deus para dar ouvido à serpente. E a gente observa aqui na leitura que ela falou, a serpente falou, certamente você não morrerás. O que vai acontecer é uma coisa muito boa se você comer, você vai abrir seus olhos. E é o que acontece com a gente quando a gente está ouvindo o conselho errado. Quando a pessoa vai te dar um conselho errado, ela não vai falar, você não faça isso, porque se você fizer, vai te causar um dano grande, você vai prejudicar a sua vida, você vai entristecer sua família ou seus negócios. Adeus. Não, ela não vai falar isso. Ela vai falar que você vai ter um lucro bom, você vai viver experiências maravilhosas. E é assim que aconteceu com a serpente. E aí vem a questão também. Por que é que o Senhor colocou aquela árvore no meio do jardim? Por quê? Porque Deus é tão bom e Ele deu tanto poder para o homem que Ele deu poder também para o homem escolher. Porque, é claro, que o Senhor Ele quer que as pessoas o sigam e o obedeçam por desejo e não por determinação, porque não tem outra escolha. E aí Ele deixou realmente essa árvore ali, dando limites para o homem. Não pode tocar, que você pode fazer todas as coisas, exceto essa. E aí o Deus quer muito ouvir da gente, saber da nossa decisão, da nossa escolha. Ele quer muito que a gente escolha Ele e não outra. Então a escolha foi essa que o Senhor deixou. A árvore ali no meio daquela riqueza maravilhosa. Ele deixou aquela árvore. E muitos falam, alguns falam, a árvore pode ser de fato o poder de escolha do homem. A árvore pode ser realmente o limite, que todos nós temos limites. Pode ser também dízimo. Você pode, todas as coisas suas, mas essa parte aqui deixou para o Senhor. Você não toca nela. Então existem várias formas de se pensar na árvore que foi colocada naquele jardim e com limites para o homem. Eu fecho aqui colocando que de fato é o poder de decisão que Deus deixou para o homem. Mas pode ser também o dízimo. Mas em qualquer um dos dois, o homem feriu, o homem desobedeceu, o homem pecou, o homem trouxe para nós, para a humanidade, todas as coisas ruins. Porque através dessa desobediência, ele trouxe o medo, ele trouxe a vergonha, assumir sua culpa. Porque aqui ele falou, cadê você, Adão? Ele estava escondido, escondendo da presença do Senhor. E logo depois ele colocou a culpa, ele não assumiu, ele colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. E a mulher fez o quê? Colocou a culpa na serpente. Ninguém assumiu a culpa de fato. E o Senhor, Ele quer que a gente assuma. Ele queria ouvir daquele homem e de Eva, falar, Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós te desobedecemos. Não somos assim, nos perdoe. Ele queria que o homem confessasse de fato que errou.
Porque o arrependimento, ele traz perdão de Deus. Mas o que o homem fez? Ele não assumiu. Ele ficou jogando culpa um para o outro. Ninguém assumiu a culpa. Começou aqui. E muitas das vezes chega para nós isso. A gente tem dificuldade de assumir culpas. Falar, não, eu de fato errei. Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso. Eu não sou assim. Me perdoe. O Senhor quer isso. Mas é difícil, não é fácil, né, gente? No versículo 15, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Por que ele não colocou estabelecerei inimizade entre ti e o homem, ou entre ti e o casal, o homem e a mulher? Ele colocou estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela que é a responsável para gerar a vida. O homem, ele tem a semente, que é o esperma. E a mulher é como se fosse a terra fértil, a terra onde será plantada essa semente, que é o sêmen. O homem, a mulher, claro que ela não vai gerar vida sem a semente. Mas a semente, mesmo que ela seja lançada no útero da mulher, ela vai decidir se vai deixar viver ou não. O Senhor, ele quis colocar inimizade, porque imagina se a mulher se torne amiga do inimigo, amiga de Satanás. Mesmo que ela receba a semente boa, essa semente ou ela vai ser destruída, ou ela vai ser gerada para o mal. E aí o Senhor colocou logo a inimizade, a lei, entre a serpente e a mulher. E colocando ali a mais ainda, olha, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui o descendente é Jesus Cristo. Jesus veio por meio de uma mulher. E quem pisou na cabeça dessa serpente, que é Satanás, foi Jesus. Então o Senhor colocou aqui, mas ele colocou que ele picarás o calcanhar de Jesus, do descendente que pisaria na cabeça da serpente. Que seria, quando uma cobra pica, com certeza a pessoa, uma serpente, ela leva à morte. A morte de cruz de Jesus. Muitos estudiosos, muitos teólogos falam o seguinte, que aqui iniciou o Evangelho. Aqui é o próprio Evangelho. É o início, é o lançamento do plano de Deus para restaurar a sua criação, tudo aquilo que ele planejou, que ele criou, que ele idealizou e foi distorcido com a entrada do pecado. Aqui inicia o Evangelho, o plano de restauração do Senhor para nós. Graças a Deus, não é isso? Que aí ele vai tratar todo o Antigo Testamento a partir desse aqui, gente, desse versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, quando ele coloca essa passagem aqui para nós. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Já nesse 15 falando do plano do Senhor para a restauração da humanidade. Daremos continuidade. Só mais uma observação que chama atenção. Quando fala que Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flumejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Por isso que quando a gente faz a decisão de aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a gente pede para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. É justamente porque foi tirado esse acesso. Nós somos feitos de carne, que é o nosso corpo, espírito, e temos uma alma. Quando o Adão pecou, Adão tinha acesso a Deus. A gente observou lá que Deus vinha na virada do dia e caminhava no jardim, ele tinha esse contato com Adão. Creio eu que era esse o plano do Senhor com a humanidade, que era ter esse relacionamento com o homem. Mas com esse pecado, o espírito por onde o Senhor comunica com o homem, ele se afastou do homem. E aí quando Deus mandou o seu filho, que ele foi morto naquela cruz para nos libertar, o Senhor restaurou esse Espírito por meio do Espírito Santo em nós. E aí o nosso nome é escrito novamente no livro da vida. E é justamente aqui. É quando nós somos restaurados. Com a vinda de Jesus, com a nossa aceitação, com a gente aceitar
Jesus como nosso único Senhor e Salvador, reconhecendo que o Senhor deu o seu Filho para passar por todo esse sacrifício por nós. E aí o nosso nome é escrito no livro da vida. E também fala aqui, né, para nós que o pecado, ele traz a separação, traz medo, traz vergonha, faz o homem se esconder de Deus. Esse é o pecado. Muitas vezes as pessoas pecam e elas têm o desejo de voltar para a presença do Senhor e ela fala, não posso mais porque eu fiz uma coisa tão grande que o Senhor não vai me aceitar. E não existe isso. Deus, ele aceita. Deus perdoa. Basta a gente ter a humildade de confessar o pecado, porque o que ele mais quer é ouvir da gente, que Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, me perdoa, restaura a minha dignidade. E o Senhor faz isso. E aqui a gente observa que o que Deus mais quer é isso. Porque tudo, mesmo Adão e Eva não pedindo perdão, não falando que errou, não confessando, o Senhor planejou algo para mudar toda essa história, que foi o seu filho, dando o seu filho para morrer por nós. Não é mesmo? Vamos para o capítulo 4. O primeiro homicídio, capítulo 4. Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou, com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O Senhor aqui alertando Caim. Versículo 8. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Declarou o Senhor: que fizeste? Ouve da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar. De tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás tu fugitivo, errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Olha o quanto que esse versículo é pesado, viu? Caim se retirou da presença do Senhor. Aqui mostra o primeiro assassinato na Bíblia, na história da humanidade. E mostra para nós que o Senhor, ele alertou, o Senhor mostrou para ele, o Senhor deu oportunidade para ele não fazer isso, não cometer esse pecado. E além disso, que aqui atrás ele colocou, o Senhor colocou, quando ele viu a expressão
de Caim, com o rosto desconfigurado, ele falou: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Porque o Senhor, quando Caim fez a oferta dele, e Abel também fez, o Senhor avaliou não o produto que foi ofertado ao Senhor, mas ele avaliou a intenção do coração. E ele agradou de Abel, ele agradou do coração de Abel, não foi do rebanho de Abel, não foi do que o Abel ofertou para o Senhor. Ele avaliou qual foi a intenção, o desejo do coração dele fazer aquilo. O que motivou ele a fazer aquilo? O que nos motiva a devolver dízimo? É uma obrigação, porque a igreja está, o líder espiritual está nos orientando? Ou estamos fazendo isso como algo bom, de prazer, porque é para a casa do Senhor, é para o Senhor, é para colaborar com o reino de Deus? E o Senhor avaliou isso, o desejo do coração. Aí o Senhor, como se fala, alertou ele ainda, colocou: se procederes bem, não é correto que serás aceito? Então faça certo. Se você vai ofertar, oferta com a intenção correta. Se a intenção não é correta, não oferte. Ele colocou ainda, alertando: entretanto, se assim não fizeres, cuidado para não fazer isso que você está com o desejo no seu coração. Porque se você fizer ao contrário, o pecado espreita a tua porta. Quer dizer, o inimigo, o maligno, ele está à tua porta. E ele vai tomar conta da sua vida, ele vai te vencer. E o Senhor pede ainda, está à tua porta e deseja destruir-te. Que é isso que ele quer realmente, destruir a pessoa. E o Senhor, cabe a você vencê-lo. Deus alertou a ele. Mas depois disso aqui, o que ele fez? Ele não deu ouvidos ao Senhor. E é tanto que quando o Senhor perguntou pelo irmão, cadê seu irmão? Ele foi super grosso com o Senhor. Não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Coração endurecido. Ele foi praticar de fato aquilo que o Senhor pediu para não fazer. E ele praticou e ainda não assumiu. O Senhor deu mais uma oportunidade. Cadê seu irmão? Ele poderia ter falado: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, agi contra a tua vontade. Eu fiz algo de errado com meu irmão, me perdoe, me restaure a minha vida, a minha dignidade. Ele não fez isso. Ele continuou da mesma forma que Adão fez, ele fez aqui. E às vezes estamos fazendo assim também. Não com a vida de alguém, mas fazendo algo de errado e o Senhor toca no nosso coração e a gente fica escondendo e a gente fica negando e nós não temos capacidade de chegar diante de Deus, confessar para o Senhor, falar: olha, eu errei, Senhor, eu sou falha, mas eu estou aqui diante de Ti, confessando a Ti e pedindo que o Senhor me restaure a minha vida, restaure a minha história, me perdoe, me coloca no livro da vida, escreva meu nome lá. Mas a questão do orgulho é grande e muitas das vezes o cristão perde sua bênção, sua salvação, justamente por isso. Mas o Senhor, ele alerta, o Senhor, ele é bondoso, ele mesmo cair dando essa resposta grosseira aqui, ó, não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? O Senhor continuou falando para ele. Declarou o Senhor: que fizeste? Faltou falar: que fizeste, meu filho? E ele ainda não falou ainda. Deus perguntou novamente para ele. Não falou. Então, é para nós hoje. O que aconteceu lá com Caim. Mas é lição para nós aqui hoje, nesse tempo. Vamos para o versículo 17. A descendência de Caim. A descendência de um homem que saiu da presença do Senhor. Então Caim coabitou com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Arade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque
vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causaram, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Só concluir aqui o capítulo 4. 7. Outro filho de Adão e Eva. Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé, Deus. Gente, aqui a gente observa que a descendência de Caim, aqui no versículo 16, coloca: Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar em tenda. Então Caim, ele começou toda a história dele sem a presença de Deus. E ele cresceu, foi próspero, tanto com filhos, famílias, como com bens materiais. Prova o quanto que Deus é bondoso. Deus, ele, mesmo com Caim sendo, dando as costas para o Senhor permitiu que ele prosperasse. Mas mostrou aqui também, gente, para nós, que uma família prosperando sem a presença do Senhor é trágica. A falta de arrependimento trouxe consequências ruins para ele. A família dele foi grande, ele construiu cidades. A família dele, a gente viu aqui, que eles criou cidades, rebanhos, eram produtores da agropecuária, eram também músicos, também investiram na metalúrgica, né? Que ele colocou aqui, que eram artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então dá para entender que ele era um empresário ali do mundo da metalúrgica. E o outro da agropecuária. E o outro de música. Então, a gente observa que era uma família próspera. Mas lá na frente observa também que eles não tinha Deus realmente no coração. Pelo depoimento aqui de Lameque, que vangloriou-se diante de suas esposas, falando com orgulho os crimes que ele cometeu, repetindo o crime de Caim. Caim matou, não se arrependeu, com certeza ele não passou isso para os filhos dele, e isso foi passando para frente. E aí Lameque faz tudo isso e ainda fica vangloriando como uma coisa boa que ele fez. E a gente observa aqui abaixo que Sete, o outro filho de Adão e Eva. E aí ele coloca que o Senhor o abençoou, dando um outro filho para colocar no lugar de Abel. E a gente observa que logo abaixo que a descendência de Sete já buscou a Deus, já buscou a presença do Senhor. A sua família cresceu já na presença do Senhor. Sete, observa que Sete, ele está na linhagem de Jesus. Por isso que o Senhor, ele, mesmo com o pecado de Adão, o pecado de Caim, o Senhor, ele restaurou a promessa, a história, trazendo para nós, trazendo Sete para restaurar tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. Para da descendência dele, Sete, nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente, que é Jesus, que depois de muitos séculos e séculos depois, chega para nós, o Cristo, Jesus, aquele que pisou na cabeça da serpente. Então, aqui a gente observa a diferença de quem, a família, o líder que leva seus filhos, seus descendentes, à presença do Senhor, e aquele que vai sem a presença do Senhor e continua da mesma forma. Até hoje a gente observa isso. E ouvimos muitas pessoas falarem: fulano nem tem Deus no coração, faz tanta coisa de errada e dá bem as coisas dele. É próspero financeiramente, tem bens materiais. Mas, gente, bens materiais não é significado de paz e de salvação, de vida eterna com Deus, de forma alguma. E o importante, mais importante de tudo, não é a vida aqui na terra. O importante é a vida com o Senhor. E o Senhor é bom, Ele dá o sol para todos, chuva para todos. Então Ele permite que todos tenham realmente acesso à prosperidade, bens materiais. Mas o que o Senhor quer mesmo é o coração da pessoa com Ele.
com Ele. Que a pessoa tenha a certeza e o desejo de ter não só bens materiais, mas, em primeiro lugar, a presença dEle. Então, aqui fechamos o capítulo 4. E vamos para o capítulo 5, que a gente fecha aqui, tá, gente? A linhagem de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Humanos, que veio de humus, da terra, que veio da terra. Por isso que deu o nome humanos para nós. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos. Depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalalel foi de 895 anos. Depois morreu. Quando Jared completou 172 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. É o primeiro caso de arrebatamento. Primeiro caso de arrebatamento na Bíblia, na história. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. E aqui fechou a linhagem de Adão, que chegou até Noé. E a partir de Noé começou uma outra história que nós vamos ler amanhã. E a gente observa que de Adão até do nascimento de Adão até o dilúvio se passaram aí aproximadamente 1.600 e tantos anos. Se você contar a idade dos patriarcas, quase não sai o nome, gente. Aqui, passaram muitos anos. E muitas das vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas como que esse povo casavam? Gente, eles viviam 900 anos. Quantos filhos e filhas tiveram nesse meio? Mesmo que eram irmãos, mas dentro da irmandade tinha muitas pessoas. Eles vieram para povoar a terra. Então aqui, o Senhor mostra para nós
A descendência do Senhor tá nos encaminhando aqui. Nós já chegamos em Noé. E a partir de amanhã vamos ver essa história. Não é mesmo? Então fechamos aqui o capítulo 5 com a genealogia, com a linhagem de Adão. Mostrando para nós aqui toda a história que o Senhor tá fazendo. O caminho que o Senhor tá nos trilhando para chegarmos até Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais essa leitura. E dizer assim, para fechar tudo aqui antes, dizer assim que sobre o arrependimento, que ficou muito aqui na minha mente, sobre o arrependimento, que o Senhor dá a oportunidade para nós nos arrependermos das coisas erradas que a gente faz. E o inimigo, ele busca todas as formas para a gente não chegar a isso. Porque o inimigo, ele sabe que o arrependimento traz perdão. E que o perdão, ele traz a remissão. A remissão, ela tira tudo, o poder que o inimigo tem sobre nós. E o Senhor, ele tira toda como se fala, a legalidade que o Satanás possa ter sobre a nossa vida. Quando a gente confessa, quando a gente arrepende, que a gente confessa para o Senhor aquilo que a gente errou, o Senhor, ele dá o perdão. E o perdão é inimigo mortal de Satanás. O Satanás é inimigo mortal do perdão. Porque o perdão, ele traz tudo isso. Ele fecha as portas, fecha as brechas para que o inimigo possa nos condenar, ficar nos atingindo com aquele erro que fizemos. Por isso que o perdão, a confessar os nossos pecados para o Senhor, esse nome é chave no mundo espiritual, é chave para a nossa libertação. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E o inimigo, ele não quer. Pedir perdão é peso para muitas pessoas. Por quê? Porque por trás dele, no mundo espiritual, tem o inimigo colocando peso na nossa mente para a gente não fazer isso. Ah, fulano não merece. Ah, você está se humilhando. Você está se diminuindo. E para o Senhor, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos trazendo a maturidade espiritual para a nossa vida. E nos fortalecendo, nos blindando com o poder do Senhor. Então, que a gente possa pedir perdão para o Senhor, confessar a Ele os nossos erros, que errar nós erramos mesmo, pecar nós pecamos mesmo, porque nós somos humanos e nós caímos no pecado. Com certeza. Mas o pior de tudo não é pecar. O pior de tudo é não estar na presença do Senhor. É virar as costas, assim como Caim fez. Viver fora da presença do Senhor, sair da presença do Senhor. E nós já sabemos de tudo isso. Nós não vamos retroceder, não vamos aceitar isso de forma alguma. Porque Jesus já fez todo esse caminho para nos libertar. E nós precisamos fazer valer tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, quando a gente libera o perdão, a gente recebe a graça, a misericórdia e a restauração de tudo aquilo que o inimigo, ele fez a gente pecar, errar, perder. E o Senhor restaura. O Senhor é grandioso e a graça dele, a misericórdia, ela nos alcança. Amém? Vamos orar? Em agradecimento ao Senhor, Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais esse dia de leitura, gratidão a Ti pela Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ensine, Pai, a andarmos segundo a Tua vontade, que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos obedientes a Ti, meu Deus. Que nós tenhamos cada dia mais sede e fome da Tua palavra, sede e fome de andarmos na Tua presença, meu Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando um dia na Sua presença. Amém. Tudo bem, pessoal? Quem está de férias aí, bom restante de férias. Eu, como estou saindo para o serviço, que o Senhor nos abençoe nossa família, nossa casa, nosso trabalho, tudo que é nosso. Amanhã, 6 horas, aqui novamente. Em nome de Jesus, estaremos firme e forte, até a gente concluir toda a leitura, todo o Antigo Testamento. Gente, tchau, até amanhã. E vamos pegar firme. Ione, seja bem-vindo, Ione. E volte amanhã, todos que entrarem aqui na live. Miss, bom dia. Vamos amanhã, 6 horas. E até coloquei lá no grupo. Quem quiser permanecer deitado, tá de férias, põe um fone de ouvido, vai ouvindo. Depois confere na Bíblia certinho. Porque é interessante a gente conferir na nossa Bíblia também. Mas depois pode também pegar o vídeo e ir conferindo. Certo? Aí ouve 2 vezes.
E cada vez mais que a gente ouve, mais fixo no nosso coração, na nossa mente, a palavra fica, mesmo? E quem assistiu o vídeo, gente, coloca lá um comentário que achou, põe uma sugestão também. Eu preciso aprender muito do Senhor e vocês me ajudam muito.